eu e a doutora Rejane. Tudo bem, Rejane? Tudo bem, doutora Luísa? Estamos aqui hoje fazendo esse vídeo sobre a Jornada do Conhecimento, que é uma ação do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária, da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a ACIF, conhecida como ACIF Mulher, nosso núcleo. E aqui vamos fazer uma conversa sobre a Lei 1410 de 2020, que foi publicada no dia 12/6 de 2020, que cria o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Meu nome é Heloísa Amante, sou advogada, trabalho na área civil, empresarial e família. E agora a doutora Rejane vai se apresentar um pouquinho. Obrigada, Heloísa. Bom, primeiro eu quero agradecer ao grupo e especialmente às coordenadoras desse projeto, que é um projeto tão importante, que é importante que se diga que o ano passado nós fizemos presencial, né, Heloísa? E foi muito positiva e por isso, então, o grupo resolveu, então, replicar a ideia, mas agora no modo virtual, em razão da pandemia. Então, estamos todas aprendendo, não somos youtubers, como a gente conversava, né, Heloísa? Então, eventualmente, se a gente cometer alguns deslizes, se a gente não olhar para onde a gente tem que olhar, alguma coisa do tipo, por favor, nos perdoem. Porque o nosso objetivo aqui, mais importante, é compartilhar conhecimento. Eu sou Rejane Silva Sanches, eu sou advogada com escritório aqui em Florianópolis, mas com atuação em Santa Catarina, no Brasil. Eu atendo empresas e também fazemos aqui direito de família, mas com muito foco aí em contratos, negócios, direito do trabalho também, não é? E outras áreas. É isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova lei, né, que surgiu aí, a 1410 de 2020, e falar um pouquinho desse momento de coronavírus, Covid-19, desse regime jurídico emergencial sobre as relações jurídicas e privadas. Então, a gente iria começar falando sobre o início dessa lei, né, os primeiros artigos, que falam um pouquinho sobre esse prazo prescricional e decadencial, que ficam suspensos até dia 30/10. O que seria isso, doutora? Não, eu penso, Heloísa, que é importante a gente contextualizar para quem está nos assistindo o que é essa coisa de regime geral. Como é que é o nome? Vamos repetir para as pessoas pegarem. Que o nome Regime jurídico, vamos lá, regime jurídico emergencial transitório para as relações jurídicas privadas no período da pandemia do Covid-19. O que eu penso que é importante? A gente precisa contextualizar. Então, a gente tem a primeira sinalização da Covid, da pandemia, no dia 30 de janeiro, quando a Organização Mundial de Saúde já deu o sinal de alerta, fez uma declaração de emergência sanitária no mundo inteiro. No dia 11 de março, então, foi declarada a pandemia mundial do coronavírus. Certo. E isso, paralelo a isso, o Brasil já vinha se movimentando. Tanto que em fevereiro, lá no dia 3 de fevereiro, também foi declarada aí uma situação de emergência em razão do coronavírus. Mas, com a decretação da pandemia a nível mundial pela OMS, logo depois, aí, em razão até do regime legal que vigora no Brasil, tanto a nível federal, estadual e municipal, os governos, os executivos, eles foram aí tentando encontrar alternativas para poder gerenciar, né, as situações, né? Claro, porque a OMS pregou e prega até hoje, é claro, que o distanciamento social, o isolamento social são as melhores formas de combater a propagação da doença. Sim. E aí começou essa loucura toda, né, Luísa, de legislação. A advogada nunca trabalhou como tem trabalhado, porque um dia após o outro, vindo alguma novidade, e é claro aí, muito em razão dos anseios das pessoas que estão necessitando. Então, desde situações de mudança de legislação da ordem da segurança sanitária, assim como legislação para poder tentar amenizar os impactos nos negócios e para os empregados, então empregadores e empregados, e aí, por fim, situações como essa que a gente vai trazer, que é dos regimes privados, né? Que tem gente que não tem noção do que é, mas a gente agora começa a explicar que é da questão da suspensão do prazo, por exemplo, né? O prazo e aí e decadência, né, de algumas das nossas atividades aí, das ações que podem ser entradas ou algumas atividades até dia 30/10, né? Então, o que seria esse prazo prescricional e decadencial aí? O que é importante? É porque, assim, as pessoas, às vezes, elas não sabem, mas para poder exercer algum direito, ela tem um prazo, a lei estabelece. Isso para que você tenha segurança jurídica. Tanto aquele que é detentor de um direito, ou acha que tem um direito, como aquele que talvez seja o devedor do direito. Então, assim, por exemplo, você tem 2 anos para ajuizar uma ação trabalhista. Então, você tem 6 meses para poder cobrar um cheque a partir do vencimento dele.
O que acontece? Em razão da pandemia, essa lei alterou, ou melhor, suspendeu esse prazo. Então, entre os dias 12 de junho e até o final de outubro, dia 30 de outubro, esses prazos para propositura de ações, eles estão suspensos. Então, se você tem um cheque, por exemplo, e que você estaria esperando esse prazo para poder executar, porque o cheque é o título executivo, agora, durante esse período, você não precisa se preocupar, porque ele está suspenso. Então, você pode voltar a pensar nisso logo depois do dia 30 de outubro, né? Então, esse é um detalhe, essa é uma alteração muito importante que a maioria das pessoas não sabe, não se dão conta, mas é importante saber. Também ali o consumidor, né, que teria um prazo também para denunciar algum produto que tem algum defeito, então ele também poderia fazer isso a partir do dia 30 de outubro. Então, também é algo que muda a nossa vida no dia a dia, né? Então, isso é bem importante a gente sempre lembrar, que realmente a gente pensa que temos 3 meses, mas não, agora, com tudo isso que está acontecendo, também temos essa legislação que modifica para dia 30 do 10, né? Essa questão, né, Heloísa, do consumidor, o que é importante aí? O artigo 49 lá do CDC, ele vai fixar o prazo de 7 dias, o famoso prazo de arrependimento de 7 dias, quando a gente faz compra por delivery, compra online. E aí, a gente estava conversando, né, que aí o que altera? Altera em uma circunstância bem específica, né, Heloísa? Pode esclarecer para a gente? Não, é que geralmente a gente pode se arrepender num prazo de 7 dias daquilo que a gente compra online. E agora, como nós estamos comprando tudo online, tudo a gente está fazendo online, a gente não sai mais de casa para fazer determinadas compras, estamos evitando tudo isso. Agora, na parte de delivery, né, produtos que são consumíveis de forma imediata, alimentos ou produtos de farmácia, eles não têm mais esse prazo de 7 dias para se arrepender. Ele, na verdade, modificou isso. Você não pode, na verdade, você não pode exercer esse direito de arrependimento, né? Então, assim, isso ficou ruim para o consumidor, mas de uma modo ou de outro, é também uma medida para evitar a propagação do contágio. Porque imagina se eu peço uma comida e resolvo, não gostei, vou devolver. Mas imagina que daí a pessoa que entregou tem que pegar de volta e levar para o estabelecimento, ou seja, foi uma medida importante que impacta no direito do consumidor, mas também garante aí uma segurança, ou visa dar uma segurança maior para a questão sanitária. Mas continua em outros produtos. Se comprou algum outro produto que não é perecível e 7 dias você tem direito de arrependimento e assim avisar, não gostei do produto e fazer a devolução. Mas para esse tipo de produto, sim, precisa, esse direito modificou. São os alimentos, né, Heloísa? Só revisando. Então, assim, até dia 30 de outubro, a gente não pode mais reclamar e devolver aquilo que a gente pede online por delivery, do que diga respeito a alimento, ou, enfim, consumo imediato, né? Consumo imediato, perecíveis e medicamentos. Então, é consumo imediato. Daí a gente tem um exemplo aí, alimentos, bebidas e medicamentos. Que esses são os 3, assim, bem objetivos, né? Que a gente poderia dizer que seria mediante delivery, que a gente tem o costume de pedir. Então, esse é um dos artigos que a lei modificou. Isso. Então, o que mais? Outro que a gente colocou aqui como tema seria as Assembleias Gerais de Pessoas Jurídicas que poderão ser realizadas no meio eletrônico, mesmo sem previsão no ato constitutivo. Então, a Lei 14.010 também estabeleceu essas assembleias condominiais que a gente pode utilizar aí, né? E que, nesse sentido de síndicos, então a gente precisa modificou, que antes tem requisitos bem pré-definidos, que tem que ser presencial, um quórum específico, tantos dias de aviso, e essa legislação modificou um pouco isso. Quer comentar alguma coisa, doutora? Durante o período da pandemia, né, Heloísa? Então, assim, é bom sempre lembrar, né? O que estava acontecendo? Então, muito, assim, por exemplo, o mandato de síndico acontece, isso é natural, imagina a quantidade de condomínios, então ele poderia ser encerrado agora durante esse período. Então, se eventualmente aconteceu ou pode acontecer, para evitar que as pessoas se aglomerem, as pessoas precisem se reunir para poder fazer uma deliberação em razão, por exemplo, do mandato do síndico, então essa lei veio suspender esse prazo também, então isso passa a ser, a eleição do síndico passa a ser feita, né, a partir do dia 30, e aí, no caso, o próprio mandato dele se estende até o dia 30 de outubro,
mas a união das pessoas, né, enfim, o condomínio em si, o condomínio não, desculpa, a assembleia em si, ela deixa de ser presencial e pode ser feita virtual. Agora, é interessante a gente fazer aí um comentário sobre como é que isso se operacionaliza, né, na prática. Bom, mas aí como é que eu faço? Eu sou síndico, eu chamo, eu ligo, eu tenho que fazer lá registrado o convite. Isso me parece que não tem que não mudar. Então, você pode fazer lá, emitir uma cartinha, colocar em cada apartamento, convidando os condôminos para participar, dizendo que tal dia, tal hora, ou pelo Zoom, ou pelo, enfim, Google Meet, outra plataforma, deixando bem claro onde vai ser realizado. E aí as pessoas que vão aparecer, a ata também pode ser feita por alguém que estiver acompanhando, as pessoas que estiverem presentes, ou seja, tudo de modo que possa facilitar a continuidade das relações privadas, mas em todo esse contexto de pandemia, né? É importante, se eventualmente alguma situação dessas não tiver essa previsão e tiver algum problema depois, isso certamente a questão da pandemia vai ser considerada pelo judiciário. Mas, em princípio, o mais importante você tem agora a possibilidade de fazer as assembleias de modo virtual, e os mandatos dos síndicos, eles são prorrogáveis, então, são prorrogados até o dia 30 de outubro, né, Luísa? E também é uma coisa bem importante, o síndico tem que continuar prestando contas, certo? Sim, ele tem que continuar prestando contas. Isso é importante. E por isso que Mais? online. Então, nós temos também ali a contagem do tempo para uso capião. Ela fica suspensa também até dia 30 de 10 de 2020. Então, no seu artigo 10, né, essa suspensão de prazos de aquisição para propriedade imobiliária, né, ficaria suspensa, né, por uso capião até dia 30 do 10. Isso. Se você está pretendendo fazer uma ação de uso capião, que para quem não sabe, quer se explicar, Heloísa? Acho que é importante a gente explicar. Pode continuar. Então, assim, por exemplo, você compra lá, você resolve investir numa área, num terreno, e que ele não tem escritura pública. Então, você tem lá um terreno de posse. Você quer tornar, você quer, por exemplo, financiar, então necessariamente você vai precisar de um documento, que é uma escritura pública, e para isso vai ter uma ação específica, que é a ação de uso capião, a famosa ação de uso capião, que inclusive agora pode ser feita no modo extrajudicial. Mas o fato é que os prazos para você adquirir o direito à propriedade, ou seja, para poder exercer o direito da uso capião, também estão suspensos até o dia 30, porque tem prazos específicos. Então, para cada, tem alguns tipos, né? E também esses prazos que estão delimitados na lei, eles também estão suspensos até o dia 30 de outubro. Certo. Um assunto bem importante, que para muita gente modifica isso, é a parte da pensão alimentícia, quando o devedor deixa de pagar a pensão alimentícia, se tornou um devedor, né? Não está mais pagando, e às vezes vai para a prisão civil dessa pessoa que está devendo. Então, ele fica para a prisão, em vez de ir na prisão física, até dia 30 do 10, por conta da pandemia, ele seria em regime domiciliar. Então, essa legislação também fez essa alteração. Isso até é um pouco complicado, ou não, né? Mas é um debate que está sendo... Porque a pessoa ficaria nesse regime domiciliar, deixando de pagar a pensão alimentícia. Então, algo que também está sendo bem debatido, né, no mundo jurídico, sobre essa modificação. Vamos lá. Para quem aí tem a necessidade de, né, ou, enfim, acontece o divórcio, ou não divórcio, mas enfim, né, tem filhos e estabelece pensionamento, pensão e tal, o direito de filho receber. E quando há esse atraso, você tem duas formas, né, doutora Heloísa, de fazer a cobrança. Ou você faz uma cobrança com pedido de penhora, ou seja, se não houver o pagamento, aquela soma, eventualmente, que der de diferença de atrasados, vai ser garantido por meio de uma penhora, de um patrimônio que o devedor tenha, a devedora tenha, né? Ou então por meio de prisão, que é bom que se diga que hoje é o único tipo de prisão civil que a gente tem no Brasil, na legislação do Brasil. Mas, em razão da pandemia, em razão de muitos pedidos que foram feitos no judiciário, o CNJ, por meio da Resolução 62, orientava que o judiciário deixasse de aplicar, deixasse de praticar a prisão por dívida alimentar para os devedores de alimentos, para justamente não ficar exposto ao encarceramento, porque existe das autoridades, né, uma preocupação muito grande, isso tem sido muito noticiado, uma preocupação muito grande com a contaminação nos presídios. Então, para que essas pessoas que estão aqui na sociedade, em razão de uma dívida alimentar, não serem mais um alvo de contaminação para os encarcerados,
Então, porque pode ser, né, são vetores de contaminação, Sim. então o CNJ começou a orientar desse jeito. Mas, de fato, é uma medida muito criticada no meio jurídico, porque ficou fácil. Porque se a gente parar para pensar, agora em Florianópolis, por exemplo, que o prefeito reiterou as medidas de isolamento, de distanciamento social, de um modo ou de outro, estamos todos em cárcere, né? Estamos todos em casa, está todo mundo preso em casa. Então fica fácil para quem está devendo pensão alimentícia, com todo respeito aí, né, às justificativas que eventualmente a devedora possa apresentar, mas o fato é que ficou fácil para quem precisa, porque não pode ser esquecido, né, doutora Heloísa, que é dívida alimentar, é pensão alimentícia. E de menor, geralmente de menor. Pessoa que não consegue, geralmente de menor. Então, realmente é algo que está sendo bem discutido, né? Mas existe pontos para vários lados aí, a gente não vamos entrar aqui aí, porque senão vamos perder muito tempo discutindo esse assunto, né? Então, o último ponto que nós abordamos aqui sobre essa legislação é sobre a suspensão do prazo de abertura e fechamento de inventário. Então, para entrar com o inventário, temos um prazo específico, senão a gente paga uma multa por atraso dessa abertura de inventário. Então, essa lei veio suspender também, até dia 30/10, essa abertura de inventário. Gostaria de mais, doutora? O prazo para propositura de inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, ou seja, pode ser feito na justiça, pode ser feito em cartório, né? Uhum. Esse prazo é de 60 dias. Mas as pessoas têm muita dificuldade, a maioria das pessoas tem dificuldade, e aí, como eu disse, em razão dessas medidas de alguns municípios, alguns estados, tem impedimento para ir aos cartórios, né, e até procurar um advogado, enfim, para poder fazer a proposição, levantar a documentação e tudo mais. Então, é uma medida importante também, que impacta, e aí toda a nossa solidariedade, a doutora Heloísa, as famílias que infelizmente têm perdido aí seus entes queridos em razão da pandemia, mas a morte é a única certeza que nós temos, então às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso, mas é importante esse alerta, que quando há o falecimento no Brasil, existe para a abertura da sucessão patrimonial, né, de direitos e obrigações, existe o prazo de 60 dias. E se não for cumprido, há uma multa, que é uma multa importante, que é de 20% sobre o imposto que deverá ser pago. Então, é quase que assim uma tranquilização, né? Para que as pessoas possam passar para a pandemia e depois, então, fazer a proposição do inventário. Então, a gente finaliza aqui. Eu agradeço e obrigada por nos assistir. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e comentários aqui junto com a CIF Mulher. E muito obrigada aí, doutora Rejane, por essa participação, né? Conseguimos debater pela parceria. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigada a todas pela oportunidade. A gente está à disposição ali no chat para responder as perguntas que eventualmente vocês tiverem. Muito obrigada e felicidade e saúde para todo mundo.